Moisés, então aí, por exemplo, na pandemia, em meio à pandemia, você assumiu e teve que já imediato, eu não sei se já estava ou teve que já criar a ala Covid, separar um local no hospital para isso? Já tinha em 2020, quando iniciou a pandemia, o município já tinha implantado a ala Covid e o setor sentinela, né, para atender a população. Mas a gente estava assim, tinha uma reforma que estava parada no hospital, da primeira ala ali da recepção, que já tinha 6 meses, e nós tivemos que concluir, porque estava suspenso há quase um ano o atendimento fisioterapeuta, estava suspenso há quase um ano o atendimento laboratorial, porque estava fazendo exames apenas para paciente interno, não estava atendendo a população externa, e isso gerou a preocupação e foi um dos primeiros desafios. A reforma, no caso. Isso, porque assim, com a reforma, utilizou-se a ala que estava reformando e era onde era a ala do laboratório e da fisioterapia. Certo. Então aquilo ali já estava suspenso desde o início de 2020. Se espremeu num canto lá, digamos. Aí não tinha como atender a população externa, só o pessoal, o paciente interno, no laboratório em si e fisioterapia também. Então, o primeiro desafio, um dos desafios foi concluir aquela reforma, que teve que ser com meios próprios, do próprio recurso do município. Mas essa reforma ali do hospital, ela é... Eu não quero aqui exagerar no que eu vou dizer, mas é uma reforma que já vem se arrastando há bastante tempo, né? Demorou-se na outra gestão para cadastrar a questão da emenda parlamentar, uma emenda da deputada Jaqueline Cassol, de 1,5 milhão. E aí fazer-se o projeto, a planilha e aprovar junto à Angevisa essa reforma, uma necessidade... A Angevisa tem que aprovar. Tem que aprovar a adaptação que vai ser feita, as mudanças, que é a troca do forro por forro de gesso, que é a instalação elétrica, que é aquela instalação... Porque parece-me que demora mais você conseguir documentar, fazer a coisa andar do que a reforma em si. Porque essa reforma já vem o quê? Uns quase 2 anos aí se arrastando, né? Isso. Reformando. Aí em 2020 iniciou-se aquele primeiro bloco. Só que como teve aquele aumento exorbitante de materiais, da demanda e começou a mudar, a empresa pediu um aditivo e na época não se enquadrou com o planejamento e a empresa desistiu da obra. Abandonou a obra, então ficou parado esse período. Essa questão aí da empresa... E também, por um lado, a gente fica até assim, até concorda que as coisas subiu muito, materiais, mão de obra, né, Moisés? E, por exemplo, aí a empresa pede um aditivo, resultado da somatória do aditivo é pedir um aumento, digamos assim, vamos simplificar. A empresa pede um aumento da empreita que pegou, até, senão não vai dar conta e acaba desistindo, mesmo se não tiver o aditivo, ela desiste. Depois, para refazer esse chamamento público, orçamento, etc., aí perde-se 2, 3, 5 meses, até 1 ano ou mais. Tem que abrir de novo, pregão, outras empresas participar, novo planejamento de licitação para dar continuidade. Porque assim, a reforma do hospital é a troca de todo o forro, de todo o complexo do hospital. Então, tem previsão, mas de término da obra? Nós, assim, no contrato para a empresa era o prazo de 150 dias, mas a gente tem que levar em consideração que o hospital não pode parar, ele não fecha, ele não para. Então, assim, é um trabalho de reforma e readaptação, de realocação de ambiente, porque os pacientes internos continuam chegando, os pacientes que precisam de pronto-socorro continuam chegando. Isso aí é igual a gente reformar a casa morando dentro. Dessa forma. E ali é mais complexo um pouco, porque os pacientes precisam de um cuidado especial. Então, eu já peço à população de Alta Floresta que nos desculpe pelo transtorno da reforma, que às vezes chega ali, está realocado, algum ambiente não é mais aquele ambiente. Exatamente. Porque nós estamos agora mexendo na parte, no pavilhão de trás. São mais de 2.300 metros quadrados o hospital. Mas isso aí, eu já reformei casa, morando dentro da casa. E teve dia que eu achei que ia ter que dormir dentro do guarda-roupa, irmão, porque é bem complexo. Né, assim, aí tira de cá, bota aquela parede. O desejo da empresa era que a gente saísse daqui e fosse para outro local, mas não tem outro prédio compatível para poder atender a população da forma que é o hospital. E outra coisa, mas por exemplo, para você mudar ali uma estrutura daquela, muitos aparelhos que já são montados ali, né? São coisas sensíveis, digamos assim, então não é assim fácil. E aí a gente fez o quê? A gente modificou o centro cirúrgico, hoje está em reforma, e a enfermaria, onde era o setor Covid, que está em reforma também. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e não sei se está no seu alcance a resposta, mas eu gostaria muito que estivesse, e acho que essa é uma pergunta também que vai ser pertinente a todo cidadão de Alta Floresta,
você como secretário da Saúde. Inclusive nós falamos isso aí num projeto que a gente passou aí num passado bem curto e recente. Eu acho que ali teria que ter uma cobertura naquela área de embarque e desembarque da emergência, Moisés. Porque já aconteceu comigo de socorrer alguém e desembarcar a pessoa ali debaixo de chuva, outra hora no sereno, e a pessoa já está doente. E outra coisa, seria mais confortável até para o funcionário, o local de encostar da ambulância. Nesse projeto, dessa reforma que está em andamento, é essa modificação. A frente aí vai fazer um novo painel, vai ter a área da emergência, embarque e desembarque é coberto. Então já está no projeto. Já está no projeto já. Essa modificação ali da frente, a estrutura da frente do hospital vai ser totalmente mudada. Eu perguntei da previsão de entrega. Então, essa previsão, a empresa está correndo contra o tempo, até porque começa a chuva, embora seja um trabalho interno, mas assim, a previsão de 180 dias para que ele entregue. Só que como esse trabalho é um trabalho que, além da reforma que estava no projeto, vale ressaltar que estava na reforma no projeto, desenhado, o projeto certinho, a troca do forro, a troca da instalação elétrica, a mudança da frente ali, a rampa de acesso para a ambulância parar na cobertura para desembarcar o paciente, e também a questão de cortar algumas paredes e colocar algumas tomadas e interruptores em alguns locais. Só que essa não estava o acabamento. Certo. E isso aí vai ser feito com recurso próprio. O próprio município, ou seja, a prefeitura vai investir. Esse acabamento não está na reforma. E aí o prefeito, ele ao visitar e viu e falou, não, vamos colocar troca de janela, vamos colocar a pintura, ou seja, vai ser reformado por completo. Seria feito pela metade, vai ser feito por completo a reforma interna de todo o hospital. Moisés, outra coisa que eu queria te perguntar, não sei se você já pensou assim, mas acho que seria tão interessante se construísse ali na frente também um espaço, talvez vai estar agora nessa nova fachada que você disse que vai construir o hospital, mas um espaço ali onde as pessoas pudessem aguardar esse ônibus que vai para Porto Velho, que vai para Vilhena. A prefeitura o município, né, tem conseguido atender bem. Vem aí desde as gestões anteriores conseguindo atender, reestruturando, recebendo novos ônibus. Isso é muito bom, é bem-vindo. Mas muitas vezes a pessoa que vai ali embarcar, principalmente nesse período chuvoso, né, mas a pessoa chega de madrugada, outra hora, 1 hora da tarde, está chovendo, está embarcando debaixo de chuva. Essa nova fachada, ela vai ter um lugar para acomodar esse povo, Moisés? Ou não foi pensado ainda nesse sentido? Nesse projeto não está esse local de ficar. Tem a cobertura onde passa-se as ambulâncias que irão desembarcar os pacientes. Então, ali vai ser todo coberto esse ambiente, que poderá também ser utilizado pelos pacientes que vão estar esperando a embarcação para a questão de transporte para Porto Velho, o Cacoal, que é de manhãzinha, que às vezes eles ficam ali, que a saída é do hospital. Certo. Moisés, a secretaria, você disse que ela tem aí em torno de 350 funcionários, né? E hoje você tem aí sobre o seu comando, está com você nessa grande equipe, e eu quero já mandar aqui um abraço a toda a equipe da saúde, que são excelentes profissionais, pessoas que fazem o possível com aquilo que tem, né, Moisés? Porque muitas vezes falta estrutura. E vou repetir uma coisa que já disse aqui: a saúde, ela é uma pasta que, se entrar ali 100 mil reais, gasta, se entrar 1 milhão, gasta, se entrar 10 milhões, gasta do mesmo jeito, né, Moisés? Saúde, o SUS é fantástico. Eu tinha uma visão de SUS ao entrar e fazer parte, a gente tem uma outra visão. Mas, assim, algo que, igual você falou, o senhor falou, é correto. Se tiver, por mais que você estruture a saúde, por mais que as atribuições do município seja umas, a do Estado é outra, porque a saúde é tripartite, é União, Estado e município. E é essa participação desses três que faz acontecer o SUS, faz acontecer a saúde gratuita para toda a população. Mas, assim, por mais que você qualifique, por mais que você estruture, nunca vai ser o suficiente. Porque hoje nós temos, no Brasil, acredito que de 30% a 40% da população faz uso de plano privado, saúde privada.
Ou seja, e é esse mesmo cidadão que tem direito à saúde pública. Se você, por mais que você busque estruturar, quanto mais você estrutura a saúde pública para ter um atendimento de excelência, essa pessoa tem total direito de migrar para... Com certeza. Então, ou seja, você teria que reestruturar ainda mais, abranger ainda mais esse atendimento. Quanto mais você aumenta o atendimento, maior vai ser a clientela, digamos assim. Até porque a notícia corre, né? Sim. Olha, agora tá bom e tal. E é um direito, né, Moisés? Exatamente. E um dever do Estado também. De todo cidadão. Agora, uma coisa interessante que a maioria do cidadão, Moisés, não sabe, não tem esse conhecimento, e inclusive eu já fiz parte da coisa pública, da máquina pública, e tem pessoa que fica até nervoso, e com razão, e talvez por falta da informação. Porque tem pessoa que acha que as cirurgias... É o município que é responsável. Na verdade, o município faz a parte do transporte, o agendamento, o acolhimento ali, mas quase todas as cirurgias é responsabilidade do Estado, Secretaria de Saúde do Estado. Você pode explicar isso? Exato, é porque assim, quando é alta complexidade, que daí tem aquele risco cirúrgico do paciente precisar de ir para a UTI após a cirurgia ou até mesmo no período da cirurgia, a complicação, aí a estruturação é do Estado. Porque igual o Hospital de Cacoal, o Hospital Regional do Estado, que tem leitos de UTI, que tem equipe médica. Mas assim, o município de Alta Floresta ainda, agora é porque o centro cirúrgico está em reforma, então está parado. Mas de janeiro para cá foram realizadas mais de 70 cesáreas, que assim, estava suspenso, estava parado, quando a gente entrou, voltou-se esse atendimento. No período de pandemia estava tudo parado. Tudo parado. Aí como as mulheres, assim, questão de grávida, para ganhar neném e tudo, então a gente voltou e está acontecendo agora, porque está suspenso, mas estava acontecendo também pequenas cirurgias. Essas cirurgias que fazem aqui, por exemplo, no município aqui, elas vão para o mesmo regulamento do SUS? Sim, tudo tem que passar pelo CISREG, regulamento do Estado, a fila de regulação do Estado. A gente não pode fazer uma fila aqui individual, porque é essa participação, Estado, governo, certo, estadual, federal e município. Mesmo que o paciente vai ser cirurgiado aqui, com um médico que dá plantão aqui, que nós temos várias cirurgias de baixa complexidade, que fala? Isso. Que é feito aqui. Pequena cirurgia, retirada de verruga, no caso, para hérnia, cirurgia de hérnia, são cirurgias de vesícula, que a gente... O nosso é o projeto já da Secretaria, da Administração do prefeito Gil e Robson, que voltando o centro cirúrgico, a gente já está fazendo um planejamento, programação para fazer esses atendimentos dessa cirurgia da população de Alta Floresta aqui no nosso centro cirúrgico. Nesse caso, por exemplo, a cirurgia, a apendicite, porque a apendicite não é uma coisa que não espera, né? Então, nessa situação que nós estamos hoje, chegou o paciente com esse risco cirúrgico, aí é encaminhado para o regional, porque tem toda a estrutura lá e o nosso centro está... E esse encaminhado, assim, chegou, já vai logo, né? Já joga, faz a ambulância. Já faz a regulação do paciente, já explica o diagnóstico dele clínico. Porque aí é emergência, né? É emergência, aí já é encaminhado, a gente já leva de ambulância para ter esse atendimento. Ô Moisés, por exemplo... então, essas pequenas cirurgias ainda não estão fazendo aqui? Pequenas cirurgias que não necessitam do centro cirúrgico em si, o nosso cirurgião, o doutor Esaú, está fazendo. Está fazendo pelo CISREG, estava fazendo em média de 7 cirurgias, se não me engano, toda terça-feira, até 7 cirurgias, que seria retirada de algum nódulozinho de verruga, isso aí ele está fazendo, que é um pequeno procedimento. Agora, as cirurgias que já requer o centro cirúrgico não está sendo feita por aqui, na questão de cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula, certo, aí já não está sendo feito porque a gente está em reforma, mas há o projeto para nós iniciarmos, tão logo termine o centro cirúrgico, para nós iniciarmos, estamos no projeto de contratação, nem que seja por plantão, avulso de médico anestesista, que tem que ter esse profissional, e é um profissional difícil de você conseguir. Fizemos já 4 testes seletivos no decorrer deste ano, e todos os testes seletivos a gente abre vaga para médico anestesista, mas eles não têm interesse, porque é muito pouco profissional em todo o estado. Ele não participou do teste seletivo? Não participou, não se inscreveu, ninguém se inscreveu. A gente faz o teste. É outra coisa, mas é isso que muitas das vezes o cidadão não tem essa informação, porque... Na verdade, o município, o Estado, ele tem até, se for o caso, até o recurso para pagar o profissional. O grande problema é que não tem o profissional muitas das vezes, né? Exatamente. Porque essa falta de profissional ela é muito grande, principalmente na área da saúde, né, Moisés? Mesma situação, a gente fez 3 testes seletivos para pediatra, para contratação de teste seletivo para médico pediatra,
contrato de 8 horas semanal, contrato de 24 horas semanal, para a gente ter o atendimento na atenção básica desse médico especialista. Mas os especialistas, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a demanda é muito grande, a procura é muito grande por eles. Então, eles preferem ficar nos grandes centros, nas cidades maiores. Também. E atendimento particular. A maioria deles tem uma clínica para atender nas cidades. E como Alta Floresta, a gente teve essa dificuldade. 3 seletivos, 1 se inscreveu, 2 se inscreveram, mas não tomou posse, não quis tomar posse. Olha aí. E aí, enquanto esse camarada não toma posse, não temos atendimento pediátrico. Aqui na cidade, nós não temos atendimento pediátrico. Mas, assim, pelo município, no Pelo caso. município, né, em si. Mas o paciente, ou seja, a criança que precisa, que ela passa pela atenção básica, ou seja, tem um atendimento não do especialista. Porque assim, a população precisa compreender que esse atendimento especialista, ele não é aquele atendimento que o pai ou a mãe já procura direto ele. A porta de entrada de prevenção é a atenção básica, é o clínico geral. Ali é o primeiro passo. É o primeiro passo. Inicia ali. Então, a criança, a minha criança não está bem, vai-se até a atenção básica, vai-se até o posto de saúde, passa-se pelo médico da atenção básica, clínico geral, que ele vai fazer o encaminhamento, ele vai ver a necessidade, talvez ele resolva o problema. Mas essa falta de interesse dos profissionais nos testes seletivos, e isso não é só no município de Alta Floresta, todos os municípios menores enfrentam essa dificuldade. Não seria pelo valor, a remuneração, a proposta do trabalho? Também tem esse peso, essa premissa, mas é que esses profissionais, eles investiram para se especializar. Então, a demanda de mercado é muito grande para eles. E, às vezes, o atendimento particular tem muita demanda que, para eles, não tem interesse. E talvez, se ele pega se ele pega uma tarefa assim, ele não vai ter tempo para se especializar. Porque ele vai ficar fixo, né? Se ele pega um seletivo, ele tem que cumprir todas as vezes. Por exemplo, se ele está contratado para 8 horas semanal, atendimento toda terça-feira ele vai ter que estar na cidade de Alta Floresta, 8 horas na atenção básica, atendendo a população. E às vezes, ele com a rotatividade da escala dele, ele prestando serviço por ele próprio, na pessoa jurídica dele, então ele não tem esse compromisso de estar aqui. Exatamente. Ô Moisés, inclusive, essas questões, por exemplo, a máquina pública, você já era interno na Polícia Militar, digamos assim. Então, você já tem uma noção, já tem um conhecimento. A máquina pública e aquilo que rege ela, Tribunal de Contas, próprio Ministério Público, está aí para acompanhar, né? Tem vezes que faz avançar, tem vezes que faz recuar, porque tem muitas coisas que às vezes vai parar no Ministério Público que acaba, assim, atrasando alguns procedimentos que era para ser mais rápido, digamos assim, que quer ter transparência. E tudo isso aí, uma vez que o Ministério Público pede uma explicação, por exemplo, sobre uma reforma, até pegar aquela pasta, analisar e tal, qualquer pedido ali acaba parando aquele procedimento até que se esclareça, né, Moisés? Exato. Os órgãos de controle, na verdade, eles fazem o seu papel e fazem com excelência. Justamente porque, como a gente percebe em todo o Brasil, né, os acontecimentos com o dinheiro, com os recursos públicos, a forma que às vezes é gerenciado. E isso faz com que os órgãos de controle fiscalizem ainda mais, intensifiquem ainda mais nos dias de hoje, né? Mas às vezes trava. Só que é primordial que tenha esses órgãos de controle para que a administração pública possa estar gerindo o recurso que é do cidadão, que é do próprio que está ali gerindo o recurso, também faz parte dessa história. Sim. De uma forma responsável, de uma forma transparente. Até porque, Moisés, que a máquina pública, o município, ele não tem uma despesa só na saúde. Ele tem uma despesa na Secretaria de Obra, no esporte, e assim vai, educação, não é assim? Sim, é muita secretaria interligada, muitos atendimentos que a prefeitura em si, o município, precisa prestar para a população. Exatamente. Serviço social, esporte, serviço de obra. E o nosso município ele tem um algo singular, que ele é o 4º maior município do estado de Rondônia em extensão demográfica. Então, assim, ele tem, para poder dar esse atendimento a todas as linhas, então é muito pesado. Mas aí você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Por exemplo, o nosso município, ele é muito extenso. Muitas estradas, etc. Hoje nós temos aí Porto Rolim do Guaporé, Isidolândia, Marcão, Filadélfia, Geasa, Aldeias, Vila Santo Antônio, né, que são distritos. Como que está a questão da saúde nesses distritos? Está conseguindo o médico da família para atender nos distritos?
tem um agendamento, horários? Porto Rolim, vamos começar pelo Porto Rolim. Então, a estratégia de Porto Rolim, assim, foi implementada uma estratégia de saúde da família em Isidolândia, o médico da saúde da família, a equipe é de Isidolândia, que cobre Filadélfia e Porto Rolim. Então, toda a segunda terça-feira do mês, estava-se a escala assim, a médica desce, médica, enfermeira, técnica e farmacêutico para Porto Rolim, num dia uma vez no mês tem atendimento naquele posto de saúde. E nos decorrer dos dias, 2 dias da semana, o atendimento está sendo em Isidolândia, no posto de saúde de Isidolândia. Com a médica também. Com a médica, médica presente. É a mesma médica presente. E um dia da semana, todas as semanas, um dia da semana, atendimento em Filadélfia. Então, essa médica ela faz a cobertura desses três distritos. Aqui na Vila Marcão e Vila Santo Antônio, é uma equipe da saúde da família também ali, que atende ao Vila Marcão todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 às 13, e atende a Vila Santo Antônio. E a equipe que atende Geasa, que pega a 42,5 ali e vai até a Geasa, é uma equipe que o médico atende aqui na cidade e atende lá na Geasa. O Isidolândia, por exemplo. Então, Isidolândia, ela é um micropolo, digamos assim, por exemplo. Ele é um polo ali de Filadélfia. Exatamente. Porto Rolim. Para uma consulta, coisa nesse sentido, coisas menores, lá na Isidolândia não se faz uma cirurgia pequena, no caso? Não. Lá é só aquele primeiro atendimento, aí se é para estabilização, aí encaminha o paciente para a cidade. Cada distrito desse nós temos uma caminhonete. E detalhe, assim, o posto de saúde não fica aberto só no dia que a médica vai. O posto de saúde ele tem uma técnica, técnica de enfermagem, que ela fica de plantão, que é a diretora da unidade. Ela é técnica de enfermagem e diretora da unidade. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, ela está aberta das 7 às 13. Todos os postos de saúde. Todos os dias ela está lá. Todos os dias. E aí, no dia da semana, tem aquele atendimento pontual da médica que desce junto com a equipe. Certo. No caso, por exemplo, a técnica da enfermagem, ela está lá. Se surgiu alguma emergência dentro da possibilidade dela, está ali para atender, né, Moisés? Exatamente, para medicar, para estabilizar o paciente, até acompanhar o paciente até a cidade na ambulância, no carro que está lá para poder trazer esses pacientes. Hoje tem um veículo bom em todos esses postinhos, Moisés? Isidolândia? Temos, hoje nós temos... Porto Rolim, Filadélfia? Nós temos uma caminhonete 4x4. Em cada postinho? Em cada postinho, uma em Isidolândia, outra em Filadélfia, outra em Porto Rolim e outra na Geasa. No Geasa. Que é para emergência, no caso. Mas o nosso planejamento, da gestão, do prefeito, desde o início, é estruturação, qualificação, para ter um serviço otimizado e de qualidade para a população. Então, assim, desde o início do ano, a gente está trabalhando esse planejamento. É claro que depende-se de recurso, de emenda parlamentar. O município, que tem como premissa de investimento de 15% da arrecadação, tem se investido mais de 20% da arrecadação com o meu recurso próprio para fazer com que a saúde aconteça. E a ideia, assim, o projeto é que a gente leve, que tenha ambulância 4x4 traçada nesses locais, não a caminhonete, mas uma ambulância. Um tempo, a Alta Floresta recebeu algumas ambulâncias destinadas a esses distritos. Mas na época pensou-se que, na verdade, a ambulância, o que dificulta a ambulância é que ela tem vários aparelhos, a própria caçamba dela ali, para estado de chão, talvez, ela não teria tanta utilidade de primeira mão, digamos assim. Mas eu penso que tudo aquilo que vier para estruturar, para melhorar o atendimento ao cidadão, será muito bem-vindo, né, Moisés? Moisés, nós vamos para os comerciais e já nós vamos voltar falando sobre a pandemia, como que está aí a vacinação, como que está aí os atendimentos, os números de casos e etc. Vamos para os comerciais e já a gente volta. Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui com o nosso programa Café com o Pastor. E olha, o Moisés vai sair daqui até mais gordo hoje, porque além do café, tem um pão de queijo aqui, ó, feito pela irmã Tatiane, que é aqui da Casa do Morango. Você precisar de comprar um morango aí para fazer uma festa, um almoço, colocar num bolo, pode até fazer e convidar eu mais o Moisés, nós vamos aí fazer a mágica de sumir esse morango. Nós iremos. E aqui sempre tem morango fresquinho para atender você
Inclusive, a irmã Tatiana também faz bolo por encomenda, né, pastor Valmos? Bolo por encomenda, faz pão de queijo. É só procurar, você vai ser muito bem atendido. Meus irmãos, nós voltamos e agora vamos falar com Moisés aqui. Estávamos já conversando sobre a saúde do nosso município, né? Falamos aí a questão dos postinhos como é que chama, Moisés? É UBS? É Unidade Básica de Saúde. Exato. Ou Saúde da Família. Também, Estratégia de Saúde da Família, ESF. E falamos aí do Porto Rolim, falamos do Filadélfia, Isidolândia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, talvez própria, não vou tirar a palavra talvez, é certo, próprio momento. Tem alguma previsão de melhora cada vez mais nesses postinhos, Moisés, das unidades? Por exemplo, existe algum pensamento e a possibilidade de ter médico mais dias da semana, ambulâncias novas? Você já disse que tem algumas ambulâncias para chegar que serão enviadas outras para esses postinhos? Sim, a gente assim, a estratégia de Isidolândia já é uma estratégia cadastrada junto ao Ministério da Saúde, que para a quantidade populacional para se cadastrar a estratégia, entrou Filadélfia, Porto Rolim e a própria Isidolândia. E o médico que trabalha lá é um profissional do Mais Médico. E esses profissionais que são bolsistas do Mais Médico, inclusive até a doutora Mirta, que está lá. Certo. A irmã Mirta, que veio agora, é uma cubana. E eles têm uma carga horária diferenciada. A carga horária deles é de 32 horas. Por semana. Então, são 8 horas. Então, um dia de folga, um dia eles têm que folgar para estudo. Certo. Então, eles trabalham 4 dias na semana. A previsão de trabalho deles, a carga horária deles. Então, assim, na Isidolândia, no início, nós começamos ela a ficar lá 3 dias. Ficava os 3 dias, aí um dia, na quinta-feira, ela vinha para Filadélfia toda semana e uma vez no mês em Porto Rolim, porque a demanda dessa localidade é menor. Certo. Demanda. Às vezes o médico fica ocioso lá o dia todo, atende 3 pacientes, 5 pacientes. E aí a secretaria em si tem que buscar administrar, gerir esses profissionais de forma que atenda o máximo de população possível. Que tenha proveito a estadia. Exatamente, lá, porque né? não é um profissional barato. Exatamente. É um profissional que está ali para atender a população, mas é um profissional que é oneroso para a folha, para ter esse atendimento. Então o município investe, então tem que aproveitar o máximo. Tem custo, né, Moisés? Porque no início do ano mesmo, nós fizemos uma mudança, de princípio, não foi uma mudança muito favorável, o distrito ficou, às vezes até reclamou, porque o doutor Leandro estava atendendo em Isidolândia, ele estava ficando uns 4 dias lá, atendendo Filadélfia, Isidolândia e Porto Rolim, e aqui, uma médica do Mais Médico havia encerrado o contrato, e nós estávamos sem um atendimento dessa médica aqui. A população que essa médica atendia aqui era de 3.500 pessoas cadastradas. A população de Isidolândia, Filadélfia e Porto Rolim é de 1.700 pessoas. O que nós fizemos? Trouxemos esse profissional para a cidade, para atender os 4 dias na cidade. Certo. Contratamos um outro profissional, que é o Dr. Guides, um excelente médico. Dr. Guides. E o Dr. Guides ia atender as demandas de Isidolândia, Filadélfia e Porto Rolim no decorrer de 3 dias. Ele ia um dia, ficava em Filadélfia, ele ia um dia, ficava... E atende a demanda perfeitamente. Porque assim, você tem um agendamento para aquela semana. Toda terça-feira o Dr. Guides atendia Isidolândia. Então, os pacientes que precisam de consulta, ele sabia que toda terça-feira ele podia se agendar e ir lá que ele ia ser atendido. E o doutor atendia 40, 35 pessoas toda terça. E se ele ficasse lá de segunda e terça e quarta, ele atendia às vezes num dia 1, 3. Moisés, por exemplo, quem está nesses distritos, a pessoa vai lá e o médico prescreve para ele um medicamento ou alguns exames. Os exames, obviamente, ele vai fazer aqui na cidade, não tenha dúvida, né? Tem que fazer aqui, para lá esse exame não faz. Não, ou colhe o material lá? Não, no laboratório. Automaticamente o médico prescreveu um exame para ele, a direção da unidade já faz contato com os SEMAS aqui para agendar. Certo. Via SEMAS, via sistema, e aí ele tem que fazer o exame aqui. Agora, a questão da medicação, o médico prescreveu, o que a gente está? Nós estamos trabalhando que o farmacêutico, ele vai junto, uma vez na semana, com a caixa de medicação, que é as medicação mais rotineiras. Básico ali. Exatamente, o farmacêutico já vai para dispensar essa medicação. Quando o farmacêutico não vai, automaticamente a consulta, essa receita que o médico passou, quando o motorista vem para a cidade, porque esse medicamento tem que ser dispensado, principalmente se for antibiótico, por um farmacêutico.
Entendi. É questão de lei, questão de norma. Entendi. Não pode ser... Aquele farmacêutico tem o controle da entrega. É ele que tem que dispensar, ele que é qualificado e tem um conselho que fiscaliza ele para isso. Entendi. Conselho de farmácia. Então, quando o farmacêutico não vai, a responsável pela UBS, o motorista traz as receitas para a cidade, entrega no farmacêutico, ele passa as medicações, ele entrega e leva para a população para evitar que a população tenha que se deslocar para a cidade, muitas das vezes. E quando aí às vezes a pessoa pode até questionar, mas seria bom se tivesse um médico. Sim, se nós tivéssemos estrutura para ter um médico todos os dias em cada UBS, trabalhando, se o município tivesse condições financeiras para manter, seria excelente. E seria um serviço que ficaria muito ocioso? Sim, porque a população é pequena, comparando com a população da zona urbana aqui. E até porque os carros também vêm para a cidade, os ônibus. E às vezes a população vem aqui e procura atendimento na própria UBS da cidade. Para voltar. Então, por conta disso, se tivesse essas condições, seria excelente. Mas a gente está estruturando para que tenha esse atendimento pontual lá e que o enfermeiro vá até lá, farmacêutico também. Você falou aí uma coisa que me despertou uma curiosidade. Nós já vivemos aqui no município, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que passaram, contribuíram, administraram de uma forma ou de outra. Mas nós já tivemos momento no município que faltou medicamento. E de um tempo para cá parece que, graças a Deus, está estabilizada essa situação de medicamento, né? Esse ano foi um ano bem atípico, porque no período de fevereiro até abril, a medicação injetável, que era dos pacientes que ficavam entubados, que ficavam ali sedados, aqui no hospital, nós ficamos durante 15 a 20 dias, tendo todos os dias 2 pacientes entubados, sedados. E essa medicação, no período do ápice da pandemia, ela triplicou o valor. Então, nós tivemos um gasto exorbitante, mas assim, é porque o sistema, como o senhor mesmo disse, pastor, é moroso para aquisição. Há um planejamento, só que houve um gasto muito mais acima do previsto. Certo. A farmacêutica responsável pelo sistema... gasto era de emergência também. De emergência. E a farmacêutica responsável, ela tem uma base de quantitativo que se gasta, então ela faz uma compra dentro de... Por isso que existe o órgão de controle. Nós temos que fazer uma compra baseado para 3 meses, para 4 meses. E às vezes, no hospital, ele oscila, né? Tem meses que você gasta mais, então você tem que se comprar mais, mas nós vemos trabalhando assim, teve-se notícia de que estava faltando medicamento. São medicamentos, faltou alguns medicamentos pontuais que estavam faltando em todos os hospitais, porque o próprio laboratório não tinha insumo para produzir. Na verdade, não é que faltou recurso para comprar, não é que faltou... Estava empenhada e a empresa não entregava. O negócio estava lá na fabricação, digamos assim, na entrega do medicamento. Exatamente, estava empenhada e a empresa não tinha produto para poder entregar. O município, a Secretaria de Saúde, tinha e tem esse medicamento comprado, só que a empresa não entregava. A empresa não entregava. E toda uma licitação para fazer compra. E esse ano deu muito deserto, porque assim, todos os municípios, o Brasil comprando essas medicações. E teve muitas empresas, Moisés, que ela próprias sofreram problemas estruturais, dado a pandemia, dado o distanciamento, teve dias que não pôde atender. Não conseguia fabricar a matéria não chegou lá. E queira ou não, essa questão do fica em casa, nós estamos pagando a conta agora, né? Foi válido, eu já disse aqui outro dia que tudo aquilo que foi tomado no sentido de prevenir e salvou muitas vidas, mas só que a conta não deixa de vir, né, Moisés? Sim, exato. E essa não é a questão, graças a Deus já caminhamos, conseguimos aí, a vacinação andou. Mas, Moisés, nós vamos falar um pouquinho da vacinação, da pandemia, números, etc. Mas ainda me veio aqui uma pergunta, que é a pergunta do povo. Então, hoje, por exemplo, os medicamentos básicos, desde que o médico do município, do SUS, prescreva, a pessoa tendo a receita, já retira lá no hospital mesmo. Lá na farmácia do hospital, a farmácia básica. Que deve... Porque, por exemplo, nem todos os medicamentos que o médico prescreve também tem lá, né? É porque assim, nós temos o governo federal, ele tem a tabela do Rename, ou seja, do Rename ele quantifica quais são os medicamentos que é fornecido via SUS, gratuito. Certo. E tem medicamento que não é, uma grande maioria medicamentos de alto custo, às vezes tem alguns tipos de medicamento que não é fornecido via SUS. Aquele que não é... Aí a gente não tem, porque nós não temos possibilidade de comprar. Ou se nós compramos com recurso próprio,
que é impossível porque você tem que manter esses atendimentos médicos e tudo, então é impossível. Mesmo com recurso próprio, o município vai ter que criar mecanismo que vai dar legalidade ao Exatamente, processo. porque os órgãos de controle eles já fiscalizam isso, ou seja, só pode se comprar com recurso que vem do governo federal, com recurso do município, aqueles medicamentos que estão na lista do Rename, que é fornecido via SUS. Esse, exatamente. Sim. Aí agora aqueles outros, às vezes o paciente vai lá, o usuário SUS vai lá na farmácia, mas não tem, realmente não tem. Às vezes tinha medicamento que era fornecido, quando nós tínhamos condições de comprar, era fornecido. Hoje não se fornece mais, porque não é obrigatoriedade do SUS. Porque muitas das vezes, Moisés, isso não é explicado para o cidadão. E talvez não é difícil para o município comprar. E outra coisa, tem gente que pensa que a coisa pública, o Moisés como secretário da saúde, é ir lá no banco e sair com a mala de dinheiro. Não é assim que funciona. E tem vezes que até o gestor, no caso o prefeito, o vice, até os vereadores, eles têm vontade de resolver isso aí. O grande problema é que às vezes não dá legalidade para resolver. Tudo tem que ter um processo. A prestação de conta, como é que vai fazer? Tudo tem que ter um processo, tudo tem que fazer licitação, tudo tem que fazer cotação. É diferente da empresa privada, né? Eu precisei, eu estou com o dinheiro, eu vou lá e compro. Exatamente. Independente do preço. Tem gente que até esquece de pegar a nota fiscal, né, Moisés? Exatamente, é diferente. Ou seja, o cidadão comum ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ok, não está no ordenamento jurídico, não está proibido, pode fazer. A empresa pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permite, exatamente. Só o que está no ordenamento jurídico, só o que está ali no esboço. Então tem essa diferença, ou seja, o cidadão comum ele pode fazer tudo, não está proibido, posso fazer. Já a empresa pública só pode fazer o que a lei está dizendo, você pode fazer isso, isso e isso. Fora disso, eu só queria trazer uma informação, quando nós estávamos falando sobre as UBS, das linhas, desde o início do ano, quando a gente assumiu a pasta, junto com o prefeito, fizemos visita em todas as UBS, e a gente estava dentro do planejamento a questão de manutenção dessas UBS, desses prédios, porque assim, estava precisando, e agora está acontecendo, já fizemos a manutenção, detetização, desratização, limpeza de caixa d'água, limpeza do forro da UBS da GEASA, que era um planejamento já da secretaria. Ô Moisés, falando nisso, eu tive no GEASA, e o negócio lá estava feio. Porque assim, há muito tempo que não se fazia limpeza. Mas já concluiu a limpeza? A empresa concluiu a limpeza, limpou todo o forro, aspirou o forro, detetizou todo o prédio e já voltou o atendimento. Essa semana passada a diretora lavou. Voltou então? Já estava programando atendimento para essa semana. O médico ele ia atender um dia todo. Todos os pacientes que estavam sem esse atendimento que tinham que vir aqui na cidade. E somados a isso, nós já estamos na programação, já empenhado esse serviço, para a empresa fazer em todas. Tem o postinho, é Jorge Teixeira, do Redondo, do bairro Redondo, que também estava parado esses dias para esse mesmo projeto, detetização, reforma, etc. Ele estava parado porque nós havíamos mudado o Sentinela para cá, agora já voltou o atendimento também aqui. Normal. O que a minha preocupação quando a equipe preocupou em estruturar a atenção básica, porque com a chegada do Covid, desarticulou a atenção básica e voltou só para o Covid. Exatamente. Porque o Covid era emergência, né? Mas os atendimentos, os acompanhamentos dos pacientes hipertensos, diabéticos e tem essas doenças pré-existentes, tinha que continuar. Então a gente estava trabalhando para reestruturar. Então a limpeza do prédio do postinho de Isidolândia, de Porto Rolim, de Filadélfia, tanto limpeza do forro, aspiração de forro, detetização, limpeza de caixa d'água e troca de telhado que está quebrado nessa ventania que deu. Essa estruturação já está tudo programado, já está tudo empenhado para acontecer. Ou seja, a empresa já começou em todos esses postinhos. Todos, inclusive o hospital também, porque nós trabalhamos um empenho para que a cada 6 meses haja esse serviço. Limpeza de ar-condicionado. Limpeza de ar-condicionado, esse serviço de detetização a cada 6 meses vai acontecer nas unidades, tanto aqui da cidade, no próprio hospital municipal, quanto também nas linhas. É um projeto desde o início que o prefeito já pagou essa missão, falou, não, precisamos fazer essa estruturação, dar condições no ambiente de trabalho. Isso aí é uma coisa, Moisés, que você está falando, e é uma informação, esse programa agora está ao vivo, e depois ele vai ficar gravado, vai para o YouTube, vai para o Facebook. Milhares de pessoas vão nos acompanhar depois, inclusive pessoas desses distritos. Então, por exemplo, Nova Gease, findo já voltou à normalidade. Já voltou à normalidade o atendimento. Aí depois, agora, existe um cronograma aí já prevendo. Com Porto Rolim. Finaliza Porto Rolim, vem para Isidolândia, finaliza Isidolândia, vem para Filadélfia, finaliza Filadélfia, vem para o Marcão, aí a Vila Santo Antônio, aí depois vem para a cidade. Porque isso aí, Moisés, é a manutenção do local de trabalho. Exatamente, dá condições. Que, infelizmente, falar um negócio para você, você que já vem aí de um segmento público, que o militar, ele é público do mesmo jeito, né, Moisés? Exatamente. É um servidor público, né? Você que já vem aí, inclusive nós vimos aí até no próprio quartel ali,
uma dificuldade de você conseguir recursos para manutenção do prédio, não é assim? Muito difícil, muito complicado. Aquilo vai acabando tudo e você consegue até uma viatura, você consegue, mas para investir no prédio é difícil. É melhorar o ambiente de trabalho, trazer mais dignidade ao servidor. Eu conheço quartéis, delegacia que eu já fui, e acho que até aqui em Alta Floresta mesmo, que os próprios servidores ali fizeram vaquinha para resolver algumas coisas ali. Sim, isso é uma realidade que assim é bem moroso, é dificultoso, mas assim, desde o início do ano, primeiro que é um aprendizado, né? Eu entrei, a gestão pública da saúde não tem, assim, tem algumas diferenças da segurança, porque a segurança também não fecha, não para, o quartel desde quando abriu em 86 nunca fechou. O hospital, desde quando abriu, por década de 80, também nunca fechou. É a mesma similaridade. É continuado. É 24 horas, é Natal, é feriado, Ano Novo, está funcionando. O pronto-socorro e a emergência também do próprio Segurança Pública. Mas, assim, nós entramos esse ano fazendo levantamento, fazendo planejamento e, é claro, esperando recurso. Nós recebemos algumas emendas parlamentares de custeio que foi cadastrada em junho, mas o recurso só veio cair em outubro. É aquilo que eu disse, que muitas vezes o prefeito ele vem de uma viagem, igual agora eu acompanhei o prefeito Gil, tive com ele esse dia conversando, outros prefeitos de mandatos anteriores, o prefeito vai a Brasília, vai a Porto Velho, vai nesses fóruns, nesses encontros e volta otimista com as propostas. Mas isso aí não significa dizer que o prefeito trouxe um balde de dinheiro e já... Não é assim, Moisés? Exatamente. É passo a passo. Esse ano nós estamos em andamento, cadastrado, aguardando o recurso cair para aquisição de uma caminhonete, de 2 caminhonetes. Olha aí. Aquisição de 2 carros. Essas caminhonetes são ambulâncias? Não, caminhonete para atender a atenção básica, a questão dessa... Porque, assim, a atenção básica, a estratégia tem que ter aquelas visitas domiciliares, o atendimento domiciliar, o paciente não tem condições de vir até o UBS, o médico vai até ele. Mas os carros da saúde, eles andam muito. São carros que todo dia estão em trabalho, né? Ambulâncias novas, e eles acabam indo para o toco mais cedo também, né? Quando nós iniciamos, em janeiro, tinha uma ambulância que estava também precisando de manutenção. Nós fizemos a manutenção em todos os veículos, só que o planejamento é fazer a manutenção preventiva. Ou seja, é estruturar... Mas aqui é o que quase não acontece nas coisas porque públicas. Não dá tempo. Não dá tempo. Realmente não dá tempo. A ambulância, para você ter uma ideia, a ambulância nova que foi comprada na gestão passada em dezembro, a UTI, ela está chegando a 100 mil quilômetros rodados. Sem manutenção ainda? Não, as manutenções todos os meses é feita. Porque é revisão. A revisão e tal, mas eu falo assim, o quanto que esse veículo anda? Em menos de 12 meses, sim, entendi. Ou seja, já está chegando a 100 mil. Com certeza. Só que assim, a gente está fazendo aquisição por meio de uma emenda de deputado, indicação de vereadores, de uma ambulância UTI, de 2 ambulâncias para transporte de paciente que não necessita de UTI, ambulâncias comuns, e também vai chegar para o ano que vem, isso é uma previsão que está assim, para cair a emenda, fazer a cotação e fazer a aquisição. Esse ano foi só o cadastro e que a portaria já está lançada do Ministério da Saúde. Então, a previsão de que o ano que vem a gente faça a aquisição dessas 2 caminhonetes, desses 2 carros baixos, também dessas 2 ambulâncias. Aí a gente consegue fazer a manutenção preventiva, porque enquanto uma está rodando, a outra está sendo manutenida. Entendi. Hoje, do jeito que estava, da forma que estava, e é claro que para isso depende de recurso. Então, está sendo feito todo esse planejamento para separar esse recurso, para empenhar esse recurso, já deixar ele vinculado a essa manutenção. Para fazer essa manutenção, para ter esse cuidado com os veículos. Moisés, então, por exemplo, nós temos aí em forma, na bica, como diz o mineiro, já alguns veículos que chegarão em um futuro breve, que serão destinados à saúde, básica. Saúde de Alta Floresta. E a ambulância, tem alguma já prevista, Moisés? Temos uma que já vai para cotação, para montagem do processo para aquisição de uma ambulância, de uma emenda da Mariana Carvalho, uma indicação do prefeito e do vereador Jaci, que já está para poder fazer a aquisição dela, já estamos em processo. Essa ambulância ela vem destinada para um distrito ou... Não, essas ambulâncias estão cadastradas para o município. Porque assim, por mais que quando se cadastra para algum distrito, que seja mais... a Secretaria tem autonomia para gerenciar... o CNPJ tem um só aqui. Que é o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde. Então, ele tem autonomia para gerenciar onde há necessidade maior e colocar esse veículo para atender a comunidade. Entendi. Aí tem essa ambulância, tem outra que já saiu a portaria do Ministério da Saúde, de R$249 mil também, uma outra ambulância, que só falta realizar o pagamento. Ela já quando sai a portaria, está próximo a receber esse recurso. Moisés, essas ambulâncias, e nós já vamos para a reta final do nosso programa, você já vai falar também dos números aí da vacinação e etc. Essas ambulâncias, por ser veículos caros,
eu faço uma proposta aqui, e é claro que essa proposta não é para você, você é o secretário. Isso tem que nascer do legislativo. Mas acho que seria interessante, Moisés, pensar, e não sei se há possibilidade também, por ser coisa pública, de num futuro, por exemplo, essas ambulâncias novas que vêm, ter um seguro, porque são carros novos e caros, né? E de vez em quando está perdendo alguma, envolvendo algum acidente, né? De vez em quando sempre acontece. Tem gente que fala, é descuido do motorista. Não, isso é porque eles rodam mais mesmo, tá na estrada todo dia, é mais risco, não é assim, Moisés? Sim, então, você acha que dava para pensar em um futuro de criar, através do legislativo, criar um projeto para o município pagar um seguro, principalmente para ambulâncias? Já pensou uma ambulância UTI de 300 mil rodando dia e noite? Esse projeto, no início do ano, o prefeito, já sentando com o prefeito, ele já comentou, já está fazendo um estudo, levantamento de valores. Então já está em andamento. Sim, já tem estudos. Está fazendo um estudo para ver a viabilidade. Claro que tem viabilidade econômica, o custo-benefício. Que às vezes o custo-benefício não vai compensar. A gente faz um levantamento de margem, quantidade de acidente nos últimos 10 anos, quanto que aconteceu, porque assim, os motoristas são capacitados, os motoristas são muito responsáveis, embora eles ficam na estrada o tempo todo, principalmente motoristas de ambulância, que é o tempo todo, no período do Covid mesmo, eles chegaram aí a Porto Velho em uma semana mais quase 10 vezes. Olha isso. 2 ambulâncias na estrada o tempo todo. Louvado a Deus pela vida desses eles heróis. São realmente guerreiros, a equipe de viagem, ou seja, toda a equipe do hospital, toda a equipe da saúde, eles têm trabalhado de uma forma muito intensa, o pessoal, a equipe é fantástica, o time da saúde é fantástico. Moisés, de uma forma extraordinária. Nosso programa vai indo para a reta final e hoje nós fomos surpreendidos aqui, um café com o pastor. Olha que maravilha de café o pastor, a equipe do pastor já deixou aqui esse cafezinho para nós tomar. E a gente foi surpreendido, tinha até um pão de queijo aqui, rapaz. E o pão é de queijo mesmo, porque tem lugar que só mostra o queijo pro pão e o pão continua de polvilho, mas esse aqui é queijo legítimo mesmo. Mas eu tô vendo que não vai sair almoço aqui não, Moisés. Então nós temos que encerrar, tem que finalizar e ir para a reta final ou pedir marmitex. Mas vamos lá. Moisés, fala para mim como que está a vacinação. Quais os números da população de Alta Floresta? Você tem aí em mente a porcentagem que hoje já está vacinada, pelo menos com a primeira dose? A população acima de 18 anos, no último levantamento, mais de 70% já estava vacinado. Mais de 70%? Mais de 70%. Geral, no caso, 18 anos? 18 anos acima. Certo. Com a primeira dose. O que nós precisamos é que a população procure para tomar a segunda dose. E aqueles que ainda... Porque assim, a vacina é livre, toma quem quer. E aquelas pessoas, às vezes, hoje a gente encontra idosos acima de 60 anos que está tomando a primeira dose agora, porque viu que a vacina é confiável, viu? Exatamente. Então, assim, eu peço à população que não tenha milindro. Agora eu vou tomar. Então vá, procure a unidade de saúde. Mesmo que passou o calendário da sua faixa etária, mas ele pode procurar. A vacina está livre para se... E deve procurar, né? Deve procurar. Qual as vacinas que está aplicando? Hoje nós temos a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. A Janssen faz tempo que não vem, que é a dose única. Essas 3 é que o Estado, que o município recebe do Estado. Recebe do Estado. O governo federal disponibiliza para o Estado distribui para a gente. Por exemplo, qual delas que é a dose única? A Janssen. Essa não está tendo. Não, veio 480 doses só, desde quando começou a campanha, para Alta Floresta. Certo, entendi. E a gente priorizou fazer na população da zona rural para não precisar... E a terceira dose já está acontecendo aqui? Já está acontecendo. A terceira dose. A população que já completou 6 meses do esquema vacinal, ou seja, que tomou AstraZeneca lá no início, que tomou Coronavac lá no início, já pode procurar para tomar a dose de reforço. Mas eu não procurei ainda. Eu achei que era por faixa etária, ou não é por faixa etária? Assim, nós temos um quantitativo reduzido de vacina. Certo. Nós temos um quantitativo reduzido, por isso que nós abrimos por faixa etária. Ou seja, conforme o Estado vai distribuindo as vacinas, aí a gente vai atendendo. Hoje nós temos 700 e poucas doses para dose de reforço. Ou seja, a gente vai abrir uma campanha, aqueles que procurarem, independente, esse é o projeto que eu conversei com o Cido, que é o secretário adjunto e também coordenador da epidemiologia, coordenador da imunização, um rapaz fantástico, um guerreiro,
companheiro de trabalho nosso ali, o Cido, que está à frente da vacinação das meninas ali, toda a equipe. Então eu conversei com ele e a ideia, o nosso projeto temos 700 doses, vamos zerar, não vamos ficar aguardando. Porque às vezes você abre para uma população há 60 anos, está aberta a terceira dose. Aí você vacina, vem só 300 pessoas e fica 400 doses guardadas. E tem pessoas que já atingiu o tempo de tomar e a dose está guardada. E a Anvisa já determinou, o Estado já determinou e quer. Não é para ficar vacina na geladeira, é para colocar no braço da população. É para aplicar. Mas, por exemplo, como que eu vou saber? Ou está tendo uma campanha, não, venha vacinar. A gente faz o banner, sempre a gente abre, hoje mesmo está tendo segunda dose. Certo. A divulgação. Segunda dose. Primeira dose, a fila. E no caso da terceira dose? Quando a gente faz o banner e faz a divulgação. Primeira dose, terceira dose. Tem tantas vagas, local. A gente vai colocar 700 doses, enquanto tiver as doses, vai estar sendo feito. Certo. A gente vai abrir essa campanha. Porque eu entendi perfeitamente. Ela vem por faixa etária, aquela faixa etária não comparece, sobra. Exatamente. Mas a intenção da secretaria é que essa vacina vá para o braço, não é para ficar na caixa. Exatamente. Ela está no braço, está fazendo efeito. É, para imunizar a população. Esse é o projeto. Mas então você disse que, no geral, com a primeira dose, incluindo primeiro, segundo e, no caso, terceira dose, no geral da população de Alta Floresta, nós temos mais de 70% vacinado. Sim. E há um mês, há 2 meses atrás, nós já tínhamos atingido a meta de mais de 28 mil doses de vacina aplicada. Moisés, eu vi aí uma notícia do Estado, e eu não me recordo agora números, mas que falou que na notícia lá está testemunhando que muitas pessoas que faleceram essa semana, ou que agravaram a situação, eram pessoas que não tinham tomado nenhuma dose da vacina. Isso procede? Você tem acompanhado? Faz sentido? Isso realmente procede, porque, pastor, a gente percebeu que nos últimos 60 dias, que voltou-se o Covid a oscilar no município, desde outubro, que adiou até aquela programação e tudo, nós chegamos à casa dos 60, aí a gente reduz, chega a 30, depois oscila, continua a ser ascendente, no caso, a curva de contaminação no município. Nós percebemos que nesse interim de 60 dias, depois da vacinação, que voltou-se o Covid a contaminar a população de Alta Floresta, em torno de 10 a 15 pessoas foram internadas. Ou seja, mais de 200 pessoas foram contaminadas, 300 pessoas, nesses últimos 60 dias, certo, que entra na quarentena, sai da quarentena. E dessas quantitativas de pessoas, de 10 a 15 pessoas que passaram por internação, isso é porque, às vezes, foi procurar o teste tardiamente, que daí já está infeccionando, ficou aguardando porque achou que era uma gripe e não foi fazer o teste para tirar a dúvida. E dessas pessoas, as que se agravaram era porque algumas não tinham tomado realmente a vacina. Ou não completou, como é que chama isso? O esquema vacinal. O esquema vacinal, que é a primeira e segunda dose. Só tinha tomado só a primeira dose, outros não tinham nem tomado. Então, deixa aqui a nossa mensagem, que é muito interessante. Você tomar a primeira dose, a segunda, e eu já estou aguardando a terceira dose. Eu também estou esperando. Deu meu prazo, eu vou tomar a dose de reforço. Eu também, assim que surgir aí. E outra coisa que comigo, eu não tenho disso. Eu mesmo tomei Coronavac. Desde que seja vacina, eu estou dentro. Não, entendeu? O pessoal bateu muito, a própria mídia até às vezes divulgou, querendo acabando tirando descrédito, colocando em descrédito também a Coronavac, mas nós percebemos, todos os profissionais da saúde, quando chegou, tomou Coronavac. E outro sim, por exemplo, todas as vacinas, e eu não tenho conhecimento nessa área, mas vou arriscar, pelo que eu gosto sempre de assistir reportagem, todas elas, existe uma certa deficiência na imunidade, cada uma delas tem uma pendênciazinha. Sim, cada uma gera uma certa imunidade dependendo do organismo do ser humano. Agora, o que fez a Coronavac e a Pfizer, né? Isso. Criasse um marketing, é porque, uma veio dos Estados Unidos, então veio dos Estados Unidos é o cara. Veio do Japão, da China, né? Veio da China. Eu mesmo quase fiquei falando mandarim os primeiros dias, mas normal. O importante é que, graças a Deus, tomei a primeira dose, a segunda dose e vou tomar a terceira assim que surgir. Moisés. E quem tomou a Coronavac, pastor, na primeira e segunda dose, vai tomar uma outra vacina. De reforço. A dose de reforço não será a Coronavac, será a Pfizer ou será a Janssen. É tipo um coquetel. Exatamente, porque há estudo da Fiocruz que essa faz com que aumente a imunidade. Quem já pegou o Covid? Ninguém pega o Covid, é o Covid que pega o Exatamente. camarada. Esse fato é relativo, porque assim, quando se cria, os próprios estudos comprovam que a pessoa criou o IgG,
É porque pegou e criou anticorpo. Mas, assim, eles não sabem quanto tempo esse anticorpo fica no corpo do ser humano. Então, assim, a vacina é primordial. Então, é necessário ele vacinar mesmo? Eu tive Covid, fui acometido de Covid em julho de 2020. Em junho. Dia 4 de junho eu testei positivo em 2020. E assim, só que depois eu não fiz o exame, porque a própria cientista, a pesquisadora do Estado, ela, numa reunião, ela falou que no Brasil não existe ainda um equipamento necessário que você consiga mensurar a quantidade de anticorpos que você criou. Tanto para aqueles que se vacinaram, quanto aqueles que não se vacinaram e tiveram Covid. Então, assim, não existe equipamento totalmente 100% para falar, não, você está 90% imunizado. Não, você está 100% imunizado, você não pega Covid de jeito nenhum. Não pode correr esse risco, então, né? Então, não pode correr esse risco. Então, quem pegou Covid, eu tive Covid e tomei a vacina. É necessário. A população precisa se vacinar. A vacina está aí, não deixe de se vacinar. Teve pessoas que teve Covid agora, teve complicação, foi internado e não tinha vacinado e já mudou de conceito. Agora está esperando passar os 30 dias pós-Covid para tomar a vacina. Porque realmente ele viu que a vacina, ela é a salvadora. Não, ela vai te proteger para que você não tenha complicação. Aumentar a imunidade também, né? Aumentar a imunidade. Só que você precisa fazer a testagem. Tá com o seu peso Covid? Vai lá e faz a testagem para ver se é Covid e fazer o tratamento. Tomar a medicação. Mesmo que tenha tomado a vacina e está com Covid, tome a medicação que o médico passar. Moisés, é o seguinte. O nosso programa chegou à reta final. E nós temos aqui várias participações, inclusive tem um companheiro ali que está ali e ele quer fazer uma pergunta, e é própria, porque nós estamos aqui com o secretário da Saúde, e depois nós vamos caminhando para a reta final. No caso, a pessoa que ela sentiu algum sintoma, ela não fez exame, aquilo passou, é o famoso assintomático, como é que é? Isso. Coisa assim. Aconteceu com uma conhecida nossa ir fazer um exame e constatou que ela teve Covid. Ela falou, você teve Covid? Ela falou, eu não sei. Não, mas aqui está constatando que você teve Covid. Existe esse tipo de exame que constata se a pessoa teve ou não teve Covid? Quando ela faz a testagem, teve também um colega meu que foi para Manaus e ele descobriu que teve Covid quando ele teve que fazer o teste para entrar lá em Manaus. E aí apareceu lá IgG, ou seja, que já deu que ele teve Covid, passou pelo Covid e produziu anticorpos. E ele, na época ele não sentiu nada, nem exame ele não foi fazer. Teve pessoas que teve Covid no Brasil, aqui em Alta Floresta, que teve esse mesmo resfriado, que teve algumas dores no corpo, porque talvez o cara achou porque trabalhou demais, aquela dor no corpo. E nem exame foi fazer. Nem exame foi fazer, passou pelo período de Covid. Mas aí nesse caso, a pergunta ali do pastor Valmos é muito pertinente. Nesse caso, existe um prazo que esse exame descobre se a pessoa não teve? Ou, por exemplo, se daqui a 5 anos eu fazer o exame, vai descobrir, você teve Covid há 5 anos atrás, há 8 anos? Aí é que está na questão desse exame detalhado para demonstrar se realmente teve esse anticorpo. Ou seja, o que eu falei, que eu já vi, eu estava lendo nossa pesquisa, que o IgG, teve até um colega meu de trabalho, que ele teve, aí ele já estava produzindo o IgG, comprovando que ele teve Covid, e que estava já sarando, passando, só que lá nos estudos estava falando que pode ser que ele fique 2 anos imune, pode ser que ele fique 1 ano, pode ser que ele fique 6 meses. Então depende do organismo. Fala aí para nós aí o que é IgG, porque vocês militar falam muito em Não, código. Essa é a tipologia do exame que dá o IgM ou o IgG, se está positivo ou não, se teve ou não teve. Entendi. Sai lá na hora que faz o exame de sangue, que faz a testagem para a Covid. Certo. Porque os militares usam muito código, né? Eles ficam lá... E na saúde tem muito mais código, muita abreviatura. Não sei das quantas lá. Eu estou aprendendo ainda, a saúde tem muita abreviatura. Tem mais abreviatura. Mas é isso. Nosso programa chegou ao fim, inclusive nós já passamos aqui alguns minutinhos e a palestra aqui com você está tão boa que eu gostaria de te convidar para voltar aqui um outro dia que a gente agendar. Você aceita o desafio? Aceito. Para falar das ações da saúde que nós já fizemos, o que nós estamos planejando, o que a Secretaria, a Prefeitura Municipal está planejando para o município, para a população. Me fala aí alguém, ou pense em alguém para você mandar para a gente falar daqui para a semana que vem, no máximo quarta-feira. Que seria interessante essa semana, mas essa semana eu não sei se vai dar prazo, porque nós já temos algumas pessoas agendadas. Falar sobre o Novembro Azul, né, Moisés? Já está terminando o novembro, que as mulheres no Outubro Rosa fizeram um movimento. Sim, e esse inclusive hoje... E já os homens entram dentro da caverna, fica todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Hoje o Valmir Héctor está lá na Isidolândia fazendo uma palestra
na UBS lá, sobre Novembro Azul, a importância. Então, você pensa em alguém, eu vou te ligar amanhã ou até sexta, para nós já marcar para segunda-feira. Sim, eu vou precisar um profissional da saúde para estar vindo aqui. Porque essa campanha do Novembro Azul não quer dizer também que a gente tem que tratar só em novembro, isso aí em todo tempo. Não, em todo tempo. Inclusive, nós colocamos as UBS, a UBS aqui do bairro Princesa Isabel, ela atendeu no dia 18 à noite. Olha aí. No período da tarde, das 18 horas até as 22 horas, justamente para... Porque, assim, não é só a questão do Novembro Azul, naquilo que ele está incutido nessa campanha. É a questão do homem também está fazendo, porque, assim, no Outubro Rosa, as mulheres fazem não só o câncer de mama, colo do útero, mas esse exame, ela faz os testes rápidos. Então, os homens também precisam fazer os testes rápidos de doença sexualmente transmissível. Então, nesse período, é o período que engloba tudo isso. A população está procurando. O tal do homem é o bicho desmantelado. O tal do homem, vou te falar, viu? O homem é capaz de ir o mês inteiro na igreja com o mesmo sapato e o mesmo terno. Ele só enfia a mão no guarda-roupa e pega e está tudo bem. E fica desse jeito. Moisés, eu quero louvar a Deus pela sua vida e por você ter atendido o nosso convite. E quero que você vá para as conclusões finais. Se você quiser deixar um versículo bíblico, a Bíblia está aqui, fica à vontade. Ou usar o que está aí na mente. Deixar a sua palavra final, né, as suas conclusões, seus agradecimentos. E depois você vai encerrar orando por nós aqui de Alta Floresta, pela sua equipe. Fica à vontade. Agradecer essa oportunidade de estar aqui falando à população, trazendo as ações da Secretaria Municipal de Saúde, e agradecer a equipe, o time da Sensal, aqui de Alta Floresta, todos os servidores, todos os servidores envolvidos nessa guerra que está aí trabalhando incansavelmente, atenção básica, o hospital, SEMAS, o pessoal, os motoristas, o transporte, enfim, tudo que faz essa roda girar para atender a população. O meu agradecimento nesse ano de 2021, foi um ano bem intenso, e rogando a Deus, né, que nos conceda um 2022 aí abençoado, um 2022 com muito planejamento para cada vez mais atender a população, informar a população com mais transparência, as ações da saúde, as ações das UBS que estão voltando a atender, cada vez mais qualificar os nossos servidores para estar atendendo a nossa população da melhor forma possível, com qualidade, e, é claro, estar recebendo de forma humanizada aqueles que estão procurando o serviço de saúde de Alta Floresta. Agradecer ao prefeito Gil, prefeito Robson, que me deu essa oportunidade de estar na saúde, estar nesse time, no time da prefeitura. Eu aceitei o convite porque eu acredito na equipe, acredito no projeto, sei que ele tem se desempenhado, tem se desenvolvido, tem sido um ano muito intenso. A toda a equipe da Prefeitura Municipal que tem trabalhado, toda a equipe de licitação, a minha equipe que trabalha lá na Secretaria, ali da Secretaria de Saúde, que estão ali, que é o pessoal que a gente não vê, mas é que faz as coisas acontecerem. Com certeza, Moisés. Também toda a equipe que está ali interno e que não está direcionada atendendo o público, mas que está fazendo acontecer as ações também, que fazem parte do time. São os remadores. São os remadores para a embarcação continuar andando. Os meus agradecimentos a eles, que têm trabalhado de uma forma fantástica, em parceria, estamos juntos ali, ombreado. E assim, aquele que ainda não vestiu a camisa, vista a camisa da saúde, que nós estamos aí para poder somar, fazer parte desse time. Moisés, ora aí por nós para encerrarmos o nosso programa. Eu só queria deixar um versículo no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 2, quando Jó diz: eu bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, tudo Deus pode, e aquilo que Deus pensou a respeito da sua vida, da minha vida, ninguém vai impedir. Ele pode concretizar os meus e os seus sonhos. Acredite, e assim como eu acredito, eu creio que a gente pode fazer uma saúde melhor, a gente pode dar o nosso melhor, não o nosso possível. E dar o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Essa frase, desde o início, eu trago comigo, é de dar o que é o possível, qualquer um pode fazer. Eu fiz o possível. Que o possível ele pode mensurar e dizer: eu fiz o possível, só até aqui é o meu possível. Agora, o meu melhor é que eu vou olhar para trás e falar: não, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu dei tudo de mim. Eu dei o meu melhor, eu me esgotei completamente. Então, assim, muitos erros aconteceram, sim, mas com o afã de acertar. Errar eu erro muito, mas eu quero acertar, e estamos buscando, a equipe está buscando atender a comunidade, e assim, eu preciso que a comunidade participe também, é uma gestão compartilhada, participe com ideias, com reclamação, então que a comunidade, com sugestões, que a comunidade participe, quando é bem atendido, que elogie,
o servidor. Mas quando é mal atendido, que também reclame, que também fale, que pontue para que a gente consiga melhorar. Inclusive tem uma ouvidoria, né, Moisés? Temos o telefone da ouvidoria e nós estamos em planejamento para colocarmos caixa de sugestões e reclamações em cada UBS e também o banner da ouvidoria em cada UBS, em cada setor público da saúde, para que o servidor seja resguardado também, porque às vezes o usuário chega estressado e quer descarregar no servidor, e mais que o usuário SUS seja atendido, seja acolhido de forma humanizada. Verdade. Esse é o projeto. Ora por nós aí, Moisés. Então vamos orar, pedindo a Deus, rogando a Deus todas as sortes de bênçãos na nossa vida, aos nossos munícipes, e lembrando a você, cuide-se, use máscara, mantenha o distanciamento social, use álcool, se proteja, tome a vacina, procure a unidade, as campanhas de vacina, tome a vacina do Covid, não deixe de tomar a segunda dose, a dose de reforço, quem não tomou a primeira, procure. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, a nossa gratidão ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento. Gratos ao Senhor por cada munícipe de Alta Floresta. Deus, rogando graça, sabedoria da parte do Senhor em frente a esse tão grande desafio. Rogando ao Senhor que abençoe a população de Alta Floresta, aos gestores, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores, aqueles que estão na direção, às autoridades, enfim, a cada um de nós, dando sabedoria, discernimento, graça. Pai, guarda a nossa cidade, livra-nos, Senhor, desse mal, livra-nos desse Covid, Pai, que todos que porventura estão contaminados, estão em tratamento, possa passar e chegar no final e agradecer ao Senhor e cantar o hino da vitória. Continue conosco, conceda-nos uma semana de bênção e de paz. Que o Senhor, nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória, reconhecendo que o Senhor é Deus, é o Senhor das nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até amanhã no mesmo horário, se Deus permitir. Amém.